Pessoal, antes de eu entrar nesse vídeo de maneira específica, eu preciso pedir desculpa para vocês, porque no último vídeo aparentemente o fio do fone ficou batendo no microfone e aí ficou fazendo um barulho estranho aí. Então, desculpa, desse vídeo eu coloquei dos dois lados para evitar que qualquer barulho seja feito de maneira equivalente, mas agora a gente vai trabalhar o nosso divórcio por mútuo consentimento, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o nosso termo da sociedade conjugal pode ocorrer por nosso mútuo consentimento ou via demanda judicial, tá? O nosso divórcio por mútuo consentimento ele pode ser levado de maneira extrajudicial quando há um consenso entre o casal e a mulher não está grávida e não existem filhos incapazes, portanto, a mulher não estando grávida e não existindo filhos incapazes, existe a modalidade do divórcio extrajudicial, ou seja, o nosso divórcio pode ser levado a efeito extrajudicialmente, a nossa regra do 733 do CPC, tá? O que a gente também tem que ter muito claro que essa regra do 733 é uma faculdade do casal. Portanto, se mesmo inexistindo filhos incapazes, ou incapazes, aliás, não é obrigação desse casal levar esse divórcio consensual de maneira extrajudicial. Ele pode demandar judicialmente, só que a gente vai verificar aspectos específicos desse divórcio extrajudicial ainda mais para frente, tá? Mas esse divórcio por mútuo consentimento, seja na forma extrajudicial, seja na forma judicial, a gente tem que primeiro ter em mente que essa petição ou essa minuta, por óbvio, tem que ser firmada por ambos os cônjuges, tá? E essa minuta tem que constar os seguintes aspectos, né? Principalmente na demanda judicial, quando envolve questões de filhos menores ou incapazes, tranquilo? Então, quando a demanda for judicial, a nossa regra do 731 do CPC delimita ali aspectos que constarão nessa petição inicial. Então, primeira coisa, essa petição inicial é interessante que seja assinada por ambos os cônjuges, ou seja, ambos estão cientes do que eles estão assinando. Por mais que tenham constituído uma procuração por instrumento privado, é muito recomendável que eles assinem essa petição. E essa petição tem que constar os seguintes aspectos, tá? 731 do Código de Processo Civil. As disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns, ou seja, existindo bens, você já vai fazer uma descrição e a partilha desses bens na petição inicial, tá? Então, suponhamos, o casal celebrou o casamento em regime de comunhão parcial de bens e constituiu um imóvel durante a união, um aquesto, né? O que vai acontecer? Dentro dessa petição inicial, você já faz a descrição desse imóvel, ou seja, um imóvel, matrícula tal, registrada no cartório de imóveis tal, com as seguintes divisas e confrontações, mas também você já faz a partilha também desse bem. Você já faz uma indicação de partilha, no caso aí do divórcio consensual, inexistindo partilha desigual, né, se for faculdade do casal, claro, a gente vai trabalhar isso, fiquem tranquilos, mas você já fala lá 50% do marido, 50% da esposa, então, do cônjuge varão e do cônjuge varoa. A gente trabalha nesse sentido, nesse primeiro inciso, tá? Então, se existir patrimônio, você já faz a descrição desse patrimônio e já faz a recomendação da partilha de bens, a depender, obviamente, do regime adotado pelo casal, tranquilo? O segundo aspecto que tem que constar nessa petição inicial do divórcio consensual, mas levado a juízo, as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges, tá? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, apesar dos nossos alimentos serem renunciáveis, né, conforme a regra do 1707 do Código Civil, a obrigação alimentar entre os cônjuges pode ser dispensada quando? Quando do divórcio, ou seja, se os cônjuges dispensarem aqui a pensão alimentícia, esse é o momento para falar isso. Então, se você está lá na petição inicial, você vai colocar lá um ponto dizendo que os cônjuges abrem mão, entre aspas, dessa pensão alimentícia. Esse é o momento para falar que estão dispensados ali da obrigação alimentar dos alimentos, aliás, dos cônjuges, tá? De ambos os cônjuges. Só que não haverá possibilidade de ser buscada posteriormente. Então, apesar de não existir restrição legal, é enorme a resistência em conceder alimentos a um cônjuge em momento posterior ao divórcio. Então, se a gente tem entre aspas, abrir mão dos alimentos no divórcio consensual,
posteriormente, por mais que não tenha restrição legal, é muito difícil de você constatar na prática fixação de alimentos para o outro cônjuge quando da renúncia dele no momento do divórcio. Tá? Então, a gente tem esse ponto também que deve constar lá na nossa petição inicial do divórcio consensual judicial. Tá? Então, as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges, conforme a regra do 1694 do Código Civil. Tá? Nosso terceiro aspecto que tem que constar é o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes ao regime de visita e ao regime de visitas, né? Então, a gente já colocou lá na nossa petição a descrição do bem, a partilha desse bem, se vai dispensar ou não os alimentos entre os cônjuges, e aí a gente chega no terceiro aspecto, referente à guarda e às visitas dos filhos. Né? Aqui então vamos supor, você vai colocar lá, a guarda será exercida unilateralmente pela cônjuge varoa, ou vai ser exercido unilateralmente pelo cônjuge varão. A gente vai colocar também, por exemplo, uma guarda compartilhada, uma guarda alternada, muito em casos excepcionais, tá? Sempre verificando o melhor interesse do incapaz. Então, este é o momento para se estipular a guarda e como que ela será exercida. Uma outra questão também são as visitas, né? Então é muito recomendável, aliás, deve constar nessa petição a regulamentação de visitas. Então, imaginemos o seguinte caso: a guarda ficará de maneira unilateral com o pai, mas a mãe pode exercer o direito de visitas, aliás, ela deve exercer o direito de visitas, e esse direito de visita será feito da seguinte maneira: finais de semanas alternados, feriados alternados, Natal com Ano Novo com o outro, férias metade metade, que mais? Dia das Mães sempre com a mãe, Dia dos Pais sempre com o pai. Então a gente vai estipular ali a regulamentação de visitas também nessa petição. Tá? O nosso último aspecto que tem que constar nessa petição é o valor da contribuição para criar e educar os filhos. Tá? Então o que a gente está falando aqui? A gente está falando nada mais, nada menos do que a nossa pensão alimentícia para os filhos. Então a gente tem que constar ali também a questão da pensão alimentícia para os filhos na regra do artigo 1696 do nosso Código Civil. Então a nossa petição está constando a descrição do bem que a gente adquiriu durante o casamento, a gente está fazendo a partilha desse bem, a gente está falando que está dispensando ou está colocando uma pensão alimentícia para o cônjuge, a gente colocou o acordo relativo à guarda, relativo à regulamentação de visitas e finalmente a gente está colocando, estipulando o valor da pensão alimentícia para o filho. Então, suponhamos lá que o valor da pensão alimentícia será devido a 30% dos rendimentos líquidos da esposa ou do marido. Então se estipula isso lá dentro dessa petição, tá? Ou, vamos supor, a pessoa ficará responsável a um salário mínimo de pensão alimentícia para o filho. Então é nesse momento, é nesse ato que a gente estipula a questão da pensão alimentícia quando estamos tratando de um divórcio por mútuo consentimento mais levado a juízo, tá? Ou seja, o que a gente tem que ter em mente? Além da nossa demanda do divórcio, é indispensável o aceitamento de questões outras. A gente, além do divórcio, está tratando de questão de alimentos do cônjuge, alimentos dos filhos, guarda, visita, partilha. Então a gente tem uma série de ações acumuladas numa só. Tá? E isso é totalmente possível hoje. Por quê? A gente tem que ter em mente, e somos guiados de uma maneira procedimental, a economia processual, a questão da celeridade processual. Então a gente acumula todos esses pedidos que talvez fossem trabalhados em ações à parte, tudo numa coisa só. Então a gente trabalha tudo numa coisa só, tá? Um ponto que a gente tem que ter em mente, que essa ação levada a juízo de forma consensual tem que ser instruída, óbvio, com a certidão de casamento, a certidão de nascimento dos filhos e o pacto antinupcial, se existente. Então, instruída através da certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos e, óbvio, pacto antinupcial, se as partes estipularam algo nesse sentido. Tá? Então, se existente pacto antinupcial, ele tem que estar também anexado à distribuição da petição inicial, beleza? Aqui também devem ser juntados documentos referentes ao patrimônio comum. Então, nesse exemplo que eu estava dando, a gente constituiu um imóvel, né, durante a constância da união, do casamento. Eu tenho que tirar uma certidão
lá, aliás, uma certidão de matrícula desse imóvel junto ao cartório imobiliário, anexá-lo ao processo e também, hoje em dia, é recomendável que você tire uma certidão do valor real na prefeitura ou no órgão responsável em cada cidade, para que você tenha o valor do bem de maneira ali, o valor real do bem, né? Não o valor venal, tá? Então, o valor real do bem que será feita a distribuição da partilha de maneira específica, tá? Então, além da certidão de casamento, certidão de nascimento, pacto antinupcial, quando for o caso, a gente leva também os documentos relativos ao patrimônio comum, licenciamento de veículo, etc. Tá? Então, a gente tem que levar em anexo à distribuição da petição inicial esses documentos, eles são indispensáveis, tranquilo? Outra coisa também, é necessário, aliás, é necessária a deliberação a respeito do nome, né? Então, se um dos cônjuges tiver adotado, se ele havia adotado o sobrenome do outro quando do casamento, a gente tem que dispor ali sobre o sobrenome, se vai continuar ou não adotando o sobrenome desse casal. No silêncio, vai se presumir o quê? Vai se presumir que o nome permanece inalterado. Então, se as partes nessa petição não falar nada, o nome vai permanecer inalterado. Mas, a qualquer momento, mesmo depois desse divórcio, sempre é possível buscar o retorno ao nome de solteiro, né? Por meio de um singelo procedimento administrativo que é feito perante ao registro civil. Então, se não estiver constando ali no momento dessa ação por mútuo consentimento a questão do sobrenome, a parte pode ir lá no cartório de registro civil e fazer, através do procedimento simples, a alteração desse sobrenome de casado para retornar ao nome de solteiro. Tá? É o que se pode concluir de uma regulamentação do CNJ, que é o provimento 82 de 2019, tá? É um provimento recente, que também não vai se restringir, que não se restringe ao nome do viúvo. Tá? Aqui a gente está trabalhando a questão do casamento, tranquilo? Mais um ponto. A depender do regime de bens, é impositivo o arrolamento do patrimônio a partilhar. Tá? Então, é indispensável esse ponto. Aliás, essa providência só é dispensável no regime da separação de bens. Então, no caso da separação de bens, esse depender do regime de bens e o impositivo o arrolamento, então, se for no caso da separação de bens, é dispensável o arrolamento do patrimônio a partilhar. Então, se for outro regime de bens, a não ser o da separação de bens, ainda recomenda-se a separação absoluta, ou seja, separação convencional, por mais que seja separação obrigatória, naquelas regras ali que a gente trabalhou, se for caso de separação obrigatória, mesmo assim, tem que se trazer o arrolamento do patrimônio a partilhar. Só se dispensa no caso da separação convencional, que é a nossa separação absoluta, tá? Outro ponto. Não havendo acordo sobre essa partilha, a divisão pode ser levada a efeito depois do divórcio. Então, se não tiver acordo no primeiro momento sobre a partilha, essa questão pode ser levada a efeito depois do divórcio. Isso é regra tanto material quanto procedimental. No Código Civil está disposto no artigo 1581 e no CPC no artigo 731, parágrafo único. Então você pode fazer o divórcio e depois fazer a discussão da divisão patrimonial, tá? Mas essa prática vai se revelar viciosa. Por quê? Porque pode perpetuar a presença das partes em juízo, multiplicando as ações. Então é recomendável que se faça tudo num momento só, tá? Por quê? Porque depois dessa sentença, segue-se a liquidação para identificar os bens e dar início à ação de partilha. Então é melhor que tudo seja resolvido da mesma ação. Então é recomendável que se cumule a questão da partilha na questão do divórcio. Tá? Você pode levar depois? Pode. Só que essa liquidação será feita depois do trânsito em julgado, aliás, depois da sentença do divórcio. Então não é recomendável por uma questão de lógica processual. Um ponto. Existindo filhos incapazes, é indispensável a participação do Ministério Público, conforme o artigo 178, inciso 2º, e o artigo 698 do Código de Processo Civil. Então, tendo filhos menores, é indispensável a presença do MP. Decretado o nosso divórcio, após o trânsito julgado da sentença, é extraído o mandato ao cartório do Registro Civil para averbação, no assento de casamento e no de nascimento de ambos os cônjuges. Tá? Então, feito o trânsito julgado do divórcio, será expedido a averbação
tanto na certidão de casamento quanto na certidão de nascimento de ambos de ambas as pessoas ali relacionadas no divórcio, tá? Então, fazendo as partes também jus ao nosso benefício da assistência judiciária, a isenção de pagamento de custas estende-se também aos atos extrajudiciais de averbação de dissolução de casamento. Então, se foi concedida gratuidade da justiça para o divórcio desse casal, quando for elevada a averbação, o registro da averbação, aliás, desse divórcio, esse casal também estará isento de pagamento de custas ali do cartório, tranquilo? Então, mesmo depois de feito esse divórcio, nada obsta à busca de alteração de algumas das cláusulas de acordo, tá? Por exemplo, alimentos, regime de convivência com os filhos, etc. Então, se eu fiz o meu divórcio por mútuo consentimento, posteriormente eu posso fazer essa alteração também por mútuo consentimento ou através, por exemplo, de uma ação revisional de alimentos. Mas pode sim, não é algo rígido, você pode dispor ali sobre algo posteriormente à questão desse acordo que foi firmado. Tá? Então, em face da propriedade e a guarda compartilhada, pode o genitor, por exemplo, pleitear que seja alterado o que havia ficado definido que consensualmente ou por decisão judicial. Então, imaginemos que o juiz determinou a guarda lateral ou foi ali consentido a guarda lateral, no momento posterior pode ser feito o requerimento da guarda compartilhada. Não existe um impedimento para isso, tranquilo? No que diz respeito à partilha, se a partilha for homologada, não cabe alterações posteriores, tá? Então, se foi feita a homologação da partilha, de maneira nenhuma, aliás, vai existir uma exceção, mas não caberá alteração posterior. A não ser que exista alguma causa que comprometa a sua rigidez. Então, se houver algum vício nessa partilha, aí sim pode ser que ela seja alterada de maneira posterior. Do contrário, de maneira alguma, tá? Então, por exemplo, se a gente comprovar a ocorrência de vício da vontade ou a desproporção enorme por desconhecer um dos cônjuges a dimensão do patrimônio conjugal, permite-se a anulação da partilha. Então, se tiver alguma forma de coação, algum vício de vontade, algum erro, algo nesse sentido, ou desconhecimento desse patrimônio do casal, ou seja, imagine, a gente tem um patrimônio de 30 milhões, uma pessoa fica com 10 mil e o restante fica com a outra pessoa. Existe um vício aí também, existe uma desproporção, aliás, enorme dessa partilha. Então, quando esse cônjuge tiver um conhecimento disso, ele pode propor a anulação dessa partilha. Tá? Descoberto outros bens, por exemplo, foi feito ali uma partilha de um imóvel, só que se descobriu um outro imóvel que esse casal tinha adquirido. Então, ao invés de se constituir essa primeira partilha, a gente vai fazer algo que chama de sobrepartilha. Fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar isso de maneira específica, mas suponhamos, eu tenho uma casa e tenho um carro, só que só a casa entrou na partilha e o carro não entrou. Então o que vai se fazer? Ao invés de se anular essa primeira partilha, de desconstituir essa primeira partilha, será feita uma segunda partilha. Essa segunda partilha vai chamar sobrepartilha. Então vai deixar a primeira, que é do imóvel, intocável, e vai chamar uma segunda partilha, que é a nossa sobrepartilha, do veículo. Tá? Então a gente tem essas regras. Esses pedidos devem ser formulados em ação autônoma. Tá? Então, embora não haja impedimento de que sejam veiculados nos mesmos autos, é recomendável que se faça através de uma ação autônoma. Tá? Por quê? Porque não se pode olvidar o caráter instrumental do processo. Beleza? Então, a gente tem esses pontos de uma maneira clara do mútuo consentimento. Queria passar para vocês a nossa recusa da homologação. É um ponto extremamente polêmico a recusa da homologação, porque é um dos pontos mais instigantes do interditos ao fim do casamento, que sempre foi essa possibilidade de o juiz recusar a homologar essa separação consensual, se entendesse que a convenção não preservava suficientemente os interesses dos filhos ou um dos cônjuges. Tem uma regra no Código Civil para isso, que é a regra do 1574, parágrafo único, e da Lei do Divórcio, artigo 34, parágrafo 2º. Tá? Então, se houver alguma questão de desequilíbrio de interesse dos cônjuges,
ou dos filhos, ali de preservação dos interesses dos filhos, o juiz ele pode não aceitar a homologação, ele pode não, ele pode se recusar a homologar esse divórcio, por mais que esse divórcio esteja sendo feito por mútuo consentimento, tá? Então, a gente tem que verificar que esse dito poder discricionário que é dado ao juiz chama-se de cláusula de dureza. Então, por ir contra a vontade das partes, ou seja, as partes estão ali se manifestando através da sua autonomia privada, à disposição patrimonial, à disposição da guarda dos filhos, enfim. E aí vem o juiz e recusa isso. Então é uma discricionariedade que é manifestada através dessa cláusula de dureza, ou seja, a regra é descancarada em constitucionalidade. Por quê? Porque ela vai afrontar o princípio da liberdade e da autonomia da vontade que impera no contexto das relações familiares. No contexto das relações patrimoniais, no matrimônio, nem se diz, então, nem assim, é algo totalmente absurdo essa questão da cláusula de dureza pela impossibilidade do juiz ali impedir essa homologação, se recusar a homologar. Então, é um direito assegurado ao casal, um direito constitucional assegurado ao casal de dissolver o casamento e esse interesse não pode ser de maneira alguma obstaculizado pela justiça, tranquilo? Então, quer da possibilidade de divórcio ser levado a efeito extrajudicial, que é o artigo 733 do CPC, quer o fato da emenda constitucional 66 de 2010 ter eleito o nosso divórcio direto a única modalidade de dissolver o casamento, tá? Então não há mais como se falar de cláusula de dureza, não faz mais sentido, é contra os próprios princípios orientadores da nossa codificação, tá? Então é descabido admitir a possibilidade de o juiz ex officio negar o divórcio e impor a manutenção do vínculo matrimonial entre os cônjuges, tá? Então, essa forma ex officio é totalmente descabida hoje. Inclusive, é difícil de identificar o quê? Quais interesses mereceriam ser tutelados a ponto desse casamento desfeito não terem o seu término chancelado pelo Estado. Então, como que a gente vai verificar o que está de uma maneira desigual, qual interesse não está sendo observado? Então, a gente tem uma questão bem polêmica e, assim, a gente tem que tomar muito cuidado dessa discricionariedade. Então, hoje, através do nosso divórcio direto e todas as nossas regras constitucionais, é descabido falar dessa negativa ex officio do magistrado, tá? Mas, no entanto, a nossa resolução do CNJ, a resolução 35 de 2007, assegura ao tabelião o direito de, fundamentalmente, negar-se a lavrar a escritura caso visualize insegurança ou indícios de prejuízo quanto a um dos cônjuges. Então a gente tem uma resolução do CNJ que ainda está em vigor, que é a resolução 35 de 2007, que dá a oportunidade ao tabelião negar se lavrar a escritura caso visualizar alguma insegurança ou indício de prejuízo quanto a um dos cônjuges. Então a gente ainda tem essa possibilidade ainda hoje, tá? Então a gente fecha esse vídeo de agora e a gente vai trabalhar sobre o divórcio judicial. Já voltamos.